Muito boa tarde para todo mundo que está aqui comigo, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, gente, eu acho que a galera que está aqui é bem provável que sim, mas enfim, se tem alguém aí que não me conhece, eu sou a Anne, Anne Godoy, mais conhecido popularmente, né, conhecida aqui como Anne Godoy, trabalho com decoração de eventos. E oi, Wagner. Wagner, é o Anne Godoy mesmo lá no YouTube, tá? Anne Godoy, gente. Bom, continuando, trabalho com decoração de eventos, já tem aí mais ou menos uns 9 anos, tô entrando no 9º ano trabalhando com isso. No ano passado eu iniciei um trabalho aqui com vocês, falando, né, mais sobre o nosso mercado de eventos, o mercado de festas em geral. E esse ano a gente vai vir muito mais focado nesse conteúdo, eu quero estar muito mais presente falando com vocês. Esse nosso programa, vamos chamar assim, é o Decora em Prosa, tá? A gente tem um outro que a gente vai fazer também paralelo a esse, que é o Ateliando. O Ateliando a gente vai fazer construção de algumas peças mesmo, ao vivo também, para ensinar a galera aí que é possível sim. Eu vou estar bem focada nesse tema hoje, falando com vocês que é possível sim a gente ter um acervo criado por nós. Eu comecei assim, vou contar um pouco ao longo da live para vocês. Mas enfim, o nosso objetivo aqui com esse programa Decora em Prosa é ajudar as pessoas que querem entrar para esse mercado de decoração, ou né, as pessoas que estão aí iniciando, que estão lá no comecinho, mas que querem se destacar nesse meio, né, que querem criar uma empresa bacana, que siga adiante, que não seja só mais um decorador ou só mais uma decoradora de festas. Então, o nosso objetivo é ajudar essas pessoas a encontrar esse estilo, a crescer de uma forma mais organizada dentro do mercado de eventos, gerando valor para os seus clientes e, claro, né, gente, tendo lucro, né? Tendo um retorno que a gente ache bacana, que a gente ache satisfatório, porque não adianta nada a gente ficar trabalhando sem ter um retorno que seja interessante pra gente. Então eu vou estar aqui muito focada nesse assunto, falando com vocês sempre a respeito do mercado de eventos, ok? Então, se isso é interessante para você, fica aqui comigo. Quem tiver interessado nesse assunto, fica aqui comigo. Quem não tiver também, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Se quiserem continuar com a gente, ok? Sem problema algum. Aí o Rafa tá me mostrando aqui. Eu não vou ficar falando muito com vocês aqui pelo chat, porque senão eu me perco aqui na minha linha de raciocínio, mas depois lá no final a gente conversa um pouquinho. A gente também vai montar uma peça aqui hoje com vocês. Oi, Sandro. Sandro tá aí, a gente vai montar uma luminária, Sandro. Inclusive essa daqui de trás. Depois a gente vai dar uma dica, tá? Pra vocês sobre de que formas, outras formas que vocês podem usar essa mesma luminária. A gente vai montar, ensinar como montar mesmo o soquetinho. É uma coisa muito simples que dá pra gente ter e usar de várias formas. Bom, então vamos lá, gente. O tema da live de hoje é... Isso, me ajuda aí, Rafa. Meu celular tá apagando, gente. Eu não sei o que acontece. A hora que eu entro na live, ele começa a escurecer. Até ali ele desliga. Não sei porquê. Só na live que acontece isso. O nosso tema de hoje é não tenho tempo para produzir peças. Quem aí pensa dessa maneira? Você vai ter que ficar prestando atenção aqui, Rafa. Senão não... Fica mais aqui, ó, que aí você consegue ver lá, porque toda hora ela desliga. Quem aí, assim como eu, vou me colocar aqui, tá? Nesse banquinho também, sentadinha nessa cadeira, porque isso faz muito parte da minha história também. Eu brinco que essa é uma objeção minha, né? Então eu tô aqui para falar com vocês que é possível a gente vencer ela. Quando eu comecei, eu fazia muitas peças, né? Eu produzia muitas peças. E ao longo do tempo, a gente vai aumentando o nosso volume de trabalho e a gente começa a inventar essas desculpas, né? Do tipo, mas eu não tenho tempo para fazer isso.
E aí a gente acaba deixando um pouco de lado esse lado mais criativo, e isso não é tão legal, porque a gente acaba caindo ali numa mesmice, né? Se você não tiver a criatividade de se encontrar com peças que todo mundo usa de uma forma diferente, você acaba entrando ali numa mesma, no mesmo estilo de decoração sempre, né? Que todo mundo acaba tendo, que todo mundo acaba fazendo. Então, isso é muito uma história que pertence a mim. E eu tô aqui para dizer para vocês que eu luto contra isso. E, inclusive, a gente tá com um projeto para que nos próximos eventos a gente esteja muito mais focado em produzir peças, porque, de fato, faz muita diferença. Gente, tá muito calor aqui. Ó, tô suando até. Vocês estão vendo? Isso faz muito a diferença pra gente. Fez muito lá no início, não que eu tenha parado de produzir, eu continuei fazendo, mas não num volume tão grande quanto eu fazia antigamente. As minhas festas acabavam antigamente sendo muito mais customizadas por mim do que era nos tempos mais atuais. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Nesse momento que a gente ficou parado, a gente refletiu sobre muitas coisas, né? Eu acredito que todo mundo aí tenha refletido sobre muitas coisas. Uma das coisas que me fez pensar foi tudo essa trajetória inteira minha, né? Desde lá do início, o que foi bastante importante, o que depois foi acontecendo, o que eu fiz que eu achei que não foi tão interessante, né? Não me trouxe tantos resultados. Eu fiz ali, de fato, um balanço. E eu acho que isso é muito importante, isso foi um marco muito importante ali na minha história, no começo da decoração. Então eu pretendo trazer isso de volta e trazer para vocês também. Vou dividir isso com vocês, porque eu acho que pode ser muito valioso pro trabalho de vocês, tá? Bom, gente, o que eu penso, né? O que eu coloquei na minha cabeça, coloquei pra mim. Que tempo a gente é quem constrói, a gente é que precisa se organizar. Hoje em dia eu tenho feito 1000 coisas ao mesmo tempo. Não que antes eu não fizesse, mas antes provavelmente eu não conseguiria me organizar com tantas coisas que eu tenho feito ultimamente. Inclusive aprender coisas novas. Tenho sempre batido em cima disso também. A gente precisa estar aberto a aprender coisas novas, a aprender coisas diferentes, a trazer coisas diferentes para dentro do nosso negócio. Então, o tempo é a gente quem constrói. E eu tô aqui para dividir isso com vocês. E aí, assim, foi uma grande sacada para mim, né? Voltar a produzir. Porque, como eu falei para vocês, no meu início, lá quando comecei com os eventos, gente, eu fazia tantas coisas manuais, mas tantas coisas, e mimos, sabe? Que são coisas que acabam fazendo um diferencial para cliente, porque ela vê que aquilo de fato foi pensado nela. Isso eu falo assim, a gente está falando um pouco mais focado em casamentos, né, durante essas lives, mas não só para casamentos, para festa infantil, para um evento corporativo, para uma festa de aniversário, enfim, para todos os tipos de evento. Em todos os tipos de evento é possível a gente colocar ali características mais próprias nossas. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, inclusive eu vou fazer provavelmente uma live só para a gente falar disso, que hoje em dia bate-se muito em cima de assinatura, né? De você ter uma assinatura. Eu não sou uma pessoa que tem uma assinatura, eu não me considero uma pessoa que tem uma assinatura, porque eu acho que a assinatura é aquela festa onde ela quase sempre tem as mesmas características. Embora seja bem característica dos clientes, ela sempre tem características muito marcantes. Eu passeio muito pelos estilos, então eu acredito muito mais em trabalho autoral, tá? Então a gente vai falar mais pra frente sobre isso, e eu acho que a produção de peças para o acervo, ela tem muito a ver com um trabalho autoral. A gente encontra N coisas para tirar ideias dos nossos próprios clientes, né? De alguma coisa que tenha algum elemento no próprio espaço onde a gente vai realizar essa festa. Tem muitas coisas que podem nos trazer inspirações para fazer esse diferencial.
no trabalho autoral, tá? E aí, o que eu digo para vocês com relação a essa questão do ser diferente? Para você conseguir identificar isso, para você conseguir estruturar isso de uma forma que você não fique igual louca fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você não pode abraçar tudo, né? Você não pode ter aí milhares de clientes diferentes com características muito diferentes. Você pode passear pelos estilos, mas de uma maneira que você consiga ter controle do que você pode produzir, do que você pode agregar para o seu acervo. Porque não adianta nada você produzir uma peça para uma pessoa em específico e depois você nunca mais poder usar aquela peça em evento nenhum. A não ser que o seu cliente ele pague por esse, né, adicional. Aí sim. Mas quando você produz peças, é interessante que essa peça ela caiba no maior número de eventos possível. Então, não adianta a gente querer abraçar tudo e querer ficar fazendo tudo, né, que todo mundo quer. Não é isso. Você ter um diferencial é você encontrar um caminho de você oferecer coisas que agreguem valor ao seu trabalho dentro de cada evento que você vai produzir, tá? E aí, outra coisa que é bastante importante é vocês, além de focarem no cliente, vocês focarem em que tipo de trabalho vocês vão oferecer para esses clientes. Então, não fazer tudo. Eu vou fazer, por exemplo, eu faço festa infantil, eu faço casamentos, eu faço... Às vezes, eventos corporativos é muito difícil, não são todos os eventos corporativos que eu abraço. Formaturas eu faço muito pouco, mas formaturas são eventos que são mais tranquilos para a gente fazer, decoração, né? Ela é muito complexa, mas para quem organiza. Para decoração já não é um evento tão cheio de detalhes como é um casamento, como é uma festa de um aninho. Então, o meu foco, por exemplo, ele está em um estilo de cliente ali de casamentos. O meu foco ele está em um estilo de clientes de festa infantil, que seriam os clientes de festa de um ano. Para mim, não é que eu não dou atenção, acho que não é essa a palavra. E também não é que eu não sou focada. Às vezes vem clientes me procurar, ou os meus próprios clientes de um ano me pedem para fazer outras festas, eu acabo fazendo. Mas o meu foco ele está sempre mais em divulgar essas festas de um ano, tá? Então é preciso a gente estar ligado no que a gente qual é o nosso nicho, né? Quais são os nossos clientes para a gente não extravasar muito. Decoração é muito complicado. Se a gente vai pensar em acervo de decoração, tem assim 1 milhão de coisas, né, gente? Quando a gente vai em feira de decoração, eu fico louca, porque eu gosto de muitas coisas, eu gosto de muitos estilos, então eu fico louca. A gente tem que focar. Bom, com o tempo, então, a gente vai percebendo que é preciso investir. Você colocou um negócio aqui agora. Com o tempo, a gente vai percebendo, conforme o tempo vai passando, a gente vai analisando essas coisas, vai passando essas fases, a gente vai vendo que investir o nosso tempo e energia em coisas que trazem benefícios de fato pra gente, né? Pra gente que vive de fato de decoração, que tem a decoração como principal atividade, que não leva isso como hobby, né, gente? Porque tem muita gente aí no mercado que parece ou que de fato leva a decoração como hobby. Então, não é isso. A gente precisa saber onde investir tempo e energia. Então, já falei aqui para vocês, vou repetir. A gente precisa saber quais peças produzir. Não é sair fazendo ali um monte de peças e vai ser incrível, vou ter um acervo todo produzido por mim. Não, não é isso. Uma coisa importante também quando eu comecei, o que eu fazia muito? Eu tinha R$0 para investir. Eu não tinha dinheiro, gente, não tinha. Eu tinha que fazer muitas coisas. Isso também era assim muito claro para mim. Quando eu decidi começar no mercado de decoração, eu não tinha um valor para investir em acervo e eu não tinha peças. Então, assim, eu fui construindo isso aos poucos. E o que eu fazia muito? Eu olhava para algumas coisas, por exemplo, castiçal. Um castiçal eu tenho hoje em dia, eu uso muito pouco, mas eu já usei bastante.
um castiçal, não sei se vocês conhecem, chama marroquino. Eu tinha vontade de ter, mas eu não tinha dinheiro para comprar porque eles eram muito caros, cada um era muito caro. O que eu fiz? Mandei fazer uma estrutura bem parecida com o estilo dele, de ferro, e eu mesma fiz o incremento com as pedrarias. Fui lá, comprei todas as pedrarias e eu mesma montei tudo isso. Nem sei quanto tempo eu levei, gente. Eu fiz 6 primeiro, depois eu fiz mais 4. Hoje em dia eu tenho 10 deles. Mas assim, eu uso muito pouco, né? Porque lá no início eles se pagaram, porque no início eu usei bastante. Mas hoje em dia, com o passar do tempo, o meu estilo de decoração ele foi caminhando para um outro lado, né? Um outro dia eu conto mais sobre isso, mas foram fases, né, durante o meu processo de crescimento ali na decoração, porque eu comecei oferecendo algo diferenciado, mas o que acontecia? Muita gente ainda queria o tradicional. Ah, mas você não faz o tradicional? E aí, para eu não perder os clientes, eu acabei fazendo o tradicional também. Hoje em dia eu já não faço mais, mas no início eu fiz sim, também trabalhei. Não que eu não faço mais, eu faço, mas dentro do meu estilo, tá? Eu não trabalho focado no que o mercado, no que a grande massa do mercado vem oferecendo. E aí, qual que é o grande estalo desse negócio? Quando a gente enxerga que a gente organizar o nosso tempo, a gente produzir coisas próprias, agrega valor para o nosso cliente, e isso traz mais retorno financeiro, acaba que vira uma oportunidade. E outra coisa, a gente ter um acervo bem elaborado, ele é uma segunda fonte de renda pra gente. Eu também vou falar especificamente sobre isso em uma live. Eu vou falar sobre o que eu acho interessante investir, o que eu não acho interessante investir no acervo. Se eu fosse começar hoje, como que eu agiria? Embora hoje eu tenha um acervo muito grande, mas ele também me dá uma despesa alta. Então, é muito interessante quando a gente associa o nosso tempo à questão ganho, né, ao dinheiro. Tem gente que tem uma objeção também com relação a essa frase, não é bem assim. É assim, gente, é assim. O nosso tempo, ele vale sim dinheiro. Otimizando o nosso tempo, a gente vai conseguir ter mais lucro dentro do nosso negócio. Então, é preciso, é impossível não levar isso em consideração. É necessário, né? A gente precisa estar atento a essas questões se a gente quiser levar a decoração como um negócio e não como um hobby, como eu falei ali atrás. Então, gente, eu tenho uma história aqui para acrescentar para vocês com relação a essa questão tempo, né? Com relação a essa questão tempo e dinheiro. Lá atrás, quando eu comecei, eu fiz uma festa relativamente grande para umas 300 pessoas, mais ou menos. E essa festa, ela foi toda feita, decorada com garrafinhas. Então, hoje, se o cliente fala assim para mim, Anne, você faz uma festa decorada com garrafinhas? Eu até faço, gente, mas uma coisa que as pessoas têm em mente é que garrafinha é reciclável. Então, que é uma coisa que não tem um valor agregado. Porém, o que acontece? A gente investe tempo e a gente investe dinheiro para colocar alguma decoração ou para pintar, até mesmo para lavar as garrafas, tirar rótulo e tudo mais. Então, isso existe ali a gente emprega ali um tempo e a gente, de certa forma, também emprega dinheiro nesse material, embora, de fato, ele seja um material reciclado. E aí, assim, foi um banho de água fria para mim, aquela festa. O que aconteceu? Comecei a juntar as garrafinhas. Juntei um monte de garrafinha, pedi pra galera juntando pra mim, me ajudando e tal. Um monte. A gente passou dias lavando, tirando os rótulos. Depois eu pintei algumas. Aí eu fiz algumas decoradas com fitinha, com renda e tarará. Enfim, ficou um show, ficou muito bonito. De verdade, assim, foi uma festa que chamou muita atenção.
Eu sempre esqueço de separar foto das coisas, gente. Mas também ia ser difícil eu transmitir em 3 redes aqui, mostrar uma foto para vocês transmitindo nas 3 plataformas. Mas assim, foi uma festa que chamou atenção. E o que aconteceu no final? O pessoal levou todas essas garrafinhas embora. Levou tudo embora, praticamente tudo. Ficou assim, sei lá, 1/3. E era uma coisa assim, surreal de garrafinha. Eram muitas garrafinhas, era tipo quase 1000 garrafinhas decoradas. E a galera achou que, porque é um material reciclado, não era só garrafinha também, né? Era garrafa, vidrinho de palmito, a gente usou também latinha de azeite. Meu, parece fácil, né? Parece simples, eu fiquei com bolha na mão de abrir as latinhas de azeite e deixá-la bonitinha assim para servir como vasinho. Ficou muito interessante a proposta, era o que os noivos queriam. Mas enfim, no final o pessoal achou, nossa, né, posso levar embora. E levaram. E aí todo aquele tempo que eu investi e o valor também para produzir esse material ficou, né, perdido. Então ali já foi uma sacada para mim. Nunca mais eu me comprometi de fazer sem ter custo, porque embora tenha sido financeiramente um custo baixo, foi um custo alto de tempo, foi um tempo alto investido e depois eu não tive esse material de volta para eu poder reutilizar. Então assim, fica muito claro, eu acho, né, o que não é para vocês fazerem. Então sempre pensem nessa questão. Vai me trazer algum retorno? Porque se não for, aí não é legal, tá? Mas no geral, os clientes eles valorizam muito essa questão de você fazer algo diferenciado, né? De você oferecer algo mais exclusivo, né? O fato de você estar criando coisas diferentes para a festa deles. E às vezes podem ser coisas tão simples, mas que vão dar um charme especial. Além disso, isso também traz para vocês a possibilidade de criar os eventos muito mais originais. Porque ninguém vai ter o que vocês produziram da cabeça de vocês, concordam? Ninguém, podem até copiar depois, mas ninguém vai ter uma sacada ali num primeiro momento que foi sua. E também, se copiarem, gente, não vejo problema nenhum nisso, deixa copiar. Você veio na frente, você fez, as pessoas acharam bonito e ok, vida que segue, parte para outra. O lance da criatividade é esse, você tá um passo à frente, né? Você oferecer coisas estando um passo à frente dos outros que vão depois gostar do que você tem feito e provavelmente fazer igual, isso pode acontecer. E aí, assim, vocês podem estar pensando, né? Mas eu não tenho essa habilidade, como que eu faço? Ou, eu não tenho talvez esse tempo, né? Vamos continuar lá na questão do tempo. Vocês podem ter alguém da equipe de vocês, que vocês podem treinar para fazer isso. Eu já tive um tempo, dava muito certo. Quanto tempo? 1 ano, mais ou menos, Rafa, a gente teve uma menina que trabalhou com a gente, ela tinha algumas habilidades, então quando eu tinha alguma ideia, assim... Ai, deixa eu beber uma aguinha. Quando eu tinha alguma ideia e eu solicitava, ela acabava fazendo para mim. Foi num período bem de correria mesmo, que de fato ali eu não teria tido tempo de fazer tudo isso que a gente fazia tendo ela como um apoio. E usar o tempo de vocês da melhor maneira possível. Não tenho tempo? Reveja, será que não tem mesmo? Né? Será que vocês estão fazendo coisas que realmente são relevantes para vocês? Será que vocês não estão, de repente, perdendo tempo com coisas que não são tão legais assim? Então, enfim, vamos pensar, né, e se organizar. E como eu disse para vocês, eu mesma estou aí me superando com relação a essa questão. Eu andava muito sem tempo. A minha vida estava muito corrida, já comentei algumas vezes aqui também que 2020 seria um ano muito diferente pra gente, porque a gente tinha se organizado lá atrás. Outra coisa, gente, falei isso também em umas 2 lives aí pra trás, mais ou menos, que a gente
a gente precisa se organizar no agora para a gente colher esses frutos mais lá adiante, porque a gente não vai ter o retorno imediato, né? Então, assim, 2020 seria um ano bem mais tranquilo para a gente, porque a gente fez um planejamento lá em 2018. Infelizmente aconteceu tudo que aconteceu, mas enfim, a gente continua aqui nessa batalha, né, para que quando as coisas voltarem, a gente esteja preparado para ter as coisas muito mais organizadas. Então, assim, eu tenho estudado muito, eu tenho colocado várias coisas para rodar de uma forma diferente. E assim, eu digo isso para vocês porque a gente faz, né? Eu não tô aqui para falar, para jogar um monte de coisa na internet que eu não faço, que eu não fiz ou que eu não tenho a pretensão de vir a fazer. Porque de nada adianta eu chegar aqui e passar para vocês um monte de ladainha que não funciona para ninguém, né? Então, assim, tenham isso em mente. É possível, tá? É possível porque a gente tem uma vida muito corrida e a gente coloca isso em prática. A gente faz o nosso tempo acontecer para as coisas darem certo. E também não adianta muito a gente ficar olhando para o lado e achando que só o fulano ou o ciclano pode e ele consegue por isso, ele consegue por aquilo. Não, a gente consegue também. Eu consigo, eu já consegui, eu vou botar isso em prática de novo, eu tenho certeza que é possível para vocês também, tá bom? Guarda essa desculpinha aí, vamos lá botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Bom, gente, vou deixar aqui um alerta, tá? Hoje a gente vai fazer uma peça no final, fica aí com a gente, quem quiser acompanhar. Oi, Li, tudo bem? E eu vou deixar um alerta aqui para vocês que eu acho bastante importante. Tomem cuidado sempre que vocês forem fazer alguma coisa, para não pensarem única e exclusivamente em vocês, porque assim, o acervo, ele precisa ter a cara de vocês, ele precisa sim ter o estilo de vocês, mas ele precisa principalmente gerar valor para o cliente. O foco principal vai ser o cliente. Então, não faça coisas que não vão estar alinhados com o que a expectativa do seu cliente está alucinando ali que vai ter na festa deles. De repente você vê lá uma peça, você acha linda, maravilhosa, mas a noiva para a qual você está produzindo essa peça não gosta. Então, não desalinhe o que vocês pretendem produzir com as expectativas dos clientes de vocês, né? Do estilo dos clientes de vocês. Então, volto a repetir que é importante a gente entender qual o nicho nosso de trabalho, porque fica muito mais prático a gente pensar em tudo isso. Vocês percebem como tudo sempre afunila para isso? Então, assim, isso, se vocês errarem nisso, vocês vão desperdiçar tempo, vocês vão desperdiçar dinheiro e as coisas não vão acontecer. Como eu já disse aqui para vocês, já tive, não foi a única experiência essa da garrafinha, tá? Essa foi uma das... Então, assim, ao longo desses 9 anos, foram muitas cabeçadas, foram muitas coisas que deram certo, sim, né, pra gente, deu muito certo e a gente é muito grato por isso, mas foram 9 anos de muitos tropeços. Eu acredito que ali durante os 5 primeiros anos, eu patinei muito, gente, eu levei muita lambada de muita gente, sabe? Foi muito difícil, mas com o tempo a gente vai encontrando o caminho, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá, vai aprendendo com os nossos erros. E hoje eu olho para trás e eu vejo que se eu tivesse, né, o conhecimento que eu tenho hoje lá atrás, talvez nada disso teria acontecido, eu teria tido muito mais rapidez para chegar onde eu consegui chegar e agora onde a gente está, com o nível de eventos que a gente conseguiu conquistar, enfim, tá bom? Bom, gente, então, para trazer uma inspiração aqui para vocês hoje, a gente, recentemente, vou contar essa historinha rapidinho, tá? A gente foi, esses tempos atrás, tem uma cooperativa aqui em Núbia Paulista, é uma cidadezinha bem perto de Adamantina,
para quem não conhece. E a gente foi lá pra... Eu nem lembro o que a gente foi fazer. Eu ia fazer montagem de mesas de Natal pro home lá da Cossic. E aí a Tá, que, né, tava contratando a gente, a Thaís, ela tinha uma caixa com umas cascas, porque eles fazem umas... Você podia pegar lá, Rafa. Eles fazem umas tábuas de madeira com o emblema deles lá, né, com o logo deles. E eles não utilizam a casca que fica em volta. Então ela tava com caixas e caixas dessas cascas lá. E aí ela falou assim, Anne, você aproveita isso daqui pra alguma coisa? E eu falei, tá, a gente sempre aproveita, né? Não sei, não tenho nenhuma ideia, mas era super bonito, né? Então a gente falou, ela perguntou se a gente queria. Falei, sim, claro, a gente quer. Aí ela deu um monte pra gente dessas peças, que são inclusive essas que estão aqui atrás, ó, essas luminárias que estão aqui atrás. Aí a gente saiu um pouco antes dela, porque ela tinha que fazer algumas coisas. Enquanto a gente esperava ela lá pra voltar, né, eu falei assim, Rafa, imagina fazer umas luminárias, colocar a luz vintage no meio dessas peças, ia ficar super bacana. Nossa, verdade. E aí a gente teve essa ideia ali então, e chegamos em casa e a gente já foi executar. Ó, são essas peças aqui, ó. Eles fazem essas madeiras aqui, essa tábua de madeira para vender, né? E eles não utilizam essa casquinha que fica em volta. Então a gente produziu essas luminárias. E aí elas são assim, ó, todas uma diferente da outra, né? É muito simples fazer isso daqui. A gente já usou com outras finalidades. E agora eu vou chamar o Rafa aqui, gente, pra me ajudar, tá? Que na verdade é essa parte de fazer instalação e toda essa coisa, é mais o Rafa quem faz, mas não é difícil, fica aí que vocês vão aprender, vocês vão ver que não é nada difícil. E enfim, essa luminária ela se tornou aí uma das nossas queridinhas e a gente quer compartilhar com vocês. E depois que a gente mostrar esse passo a passo de como a gente fez, é bastante simples, gente. Depois que a gente mostrar esse passo a passo, a gente vai mostrar que é possível usar de outras maneiras, tá bom? Fica aí com a gente agora. Olá, o Rafa pessoal. Agora. Meu nome é Rafael, sou o marido da Anne e vou tentar mostrar para vocês aqui como que é o passo a passo da luminária. Vou começar aqui com o soquete e o fio. Eu vou pegando aqui para vocês. Deixa eu abrir isso daqui. Pessoal, tem que ser o soquete que tenha parafuso. Tem uns que é só de apertar e ele não vai aguentar o peso da luminária. Tem que ser o que tenha parafuso, tá? Ó. Deixa eu consigo mostrar aqui. Tem os parafusinhos para você poder apertar o fio. Né? Aí vamos lá. O fio é um fio, a gente chama ele de PP. Pode ser de 1,5, que é a espessura do fio. E quando a gente vai fazer esse tipo de material, a gente faz muito. E geralmente para descascar fio o pessoal usa faquinha ou alguma coisa. Eu comprei esse descascador de fio aqui, ó, que ele é muito mais prático para poder fazer a rapidez do negócio aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Você coloca aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, ver se está aparecendo. Ele já tira a casca do fio, tá vendo, ó? E do mesmo tempo ele também já faz a pontinha do fio, ó. Você imagina com a faquinha o tanto de tempo que você ia demorar para poder fazer isso. Mas dá pra fazer com a faquinha também, dá pra fazer gente, com tá? a faquinha também. Dá pra fazer pelos meios aí normais. Aí você dá uma torcidinha aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aí você passa a tampinha do soquete primeiro. Aí você vem aqui, coloca o fio no buraquinho aqui do parafuso. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu. Chave Phillips. Uma chave Phillips para apertar, que geralmente é sempre a Phillips. Rafa, você tá usando o filtro da Anne. Ah, deixa ele de cílios, gente. Ah, eu fico mais bonito que já sou. Tá tudo bem.
Sempre é bom ter um alicate para poder fazer alguma adaptação, alguma coisa. Aqui eu estou usando para colocar na posição correta aqui. Apertando aqui, ó. Aperte bem porque ele não vai ficar só com a lâmpada, tá? Vai ficar com um peso a mais. Daí você tem que, para não escapar na hora de colocar. Fechou aqui. Tá pronto o seu soquete com o fio aqui. Aí vamos lá. A gente vai pegar aqui assim, ó, a outra ponta, vai torcer aqui para poder entrar mais fácil. E aqui a gente fez o furinho com a furadeira, tá, gente? Ó, aqui a gente só furou, o Rafa furou no caso, né? Ó, tem o furinho, tá? Procure uma broca da mesma espessura do fio, um pouco mais larga. Aí nesse caso aqui o fio tá mais grosso que o buraquinho foi feito. Daí você vai pegar aqui, ó. Caso você não tenha uma broca mais grossa, você usa essa mesma, vai fazendo esse movimento assim, ó, que ele vai ficando mais largo o buraquinho. Aquelas que foram feitas o cortinho, você sabe onde tá? Eu guardei. Daí, ó, você vai passar aqui dentro. Rafael, vai ficar socado aqui em cima. Daí tem o truquezinho, tá? Que era minha também. Você quer deixar aqui assim, Isso aqui é araminho de buquê, gente. Sabe aquele araminho bem molinho, ó? Vocês estão vendo? É um araminho bem fininho. Daí você vai regular do tamanho que você quer aqui, ó. Aí você vai pegar esse araminho e vai enrolar ele aqui pra travar. Pode ser um enforca-gato também, tá? Preto, né? Pra ficar... É sempre bom usar da mesma... Vamos supor que você vai ter que usar fita isolante para isolar isso, e o fio é marrom, compra uma fita marrom. Se for usar preto, compra uma fita preta e... Aí, tá vendo? Agora travou aqui, ó. Aí vocês deixam bem lá em cima assim, pra não aparecer. Segura aqui. Daí, nesse caso, não vai dar para usar uma lâmpada vintage, porque a casca, ela é pequena. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma lâmpada dessa pequenininha aqui mesmo. Que é a lâmpada incandescente, normal. Mesmo essa vai ficar ainda, vai ter que ser assim, ó. A gente tá usando a de... Cadê aqui? Ela é 15 watts. 15 watts, só que ela é um pouco forte. O certo é encontrar a de 7 watts de potência, que senão ela fica muito... Aí, ó. Fica uma luminária bem bacana. O que você tem a dizer dela? Vocês gostam, gente? Eu prefiro com a luz vintage, mas vamos supor que vocês vão usar várias, né? E vocês não tenham a luz vintage para fazer. Pegar uma vai dar um efeito bacana também, tá bom? Vai dar um efeito legal. Janaína, essa casca, eu vou pegar uma ali pra mostrar pra vocês. Espera aí, só um minutinho. Vou mostrar com a luz vintage que eu vou lá. Vai mostrando, vai falando que eu vou lá também. Aí, para usar com a luz vintage, geralmente as luzes vintage são bem maiores. Daí você tem que usar uma casca maior. Tem que ser uma casca um tanto maior. Ó. A luz vintage tem vários tamanhos, né? O que a gente fez recente também? A gente fez um evento em que a gente não tinha a possibilidade de passar o fio assim como o Rafa tá passando, porque ele já tinha uma instalação pronta aqui em cima. Então a gente fez um recortezinho aqui, ó. Aí. Ó, vocês conseguem ver? A gente fez esse recortezinho, ó. Aqui.
E aí... Ai, meu Deus, o Insta tá caindo. Não sei o que acontece. A gente fez... Ó, a gente fez esse recortezinho, tá vendo aqui, gente? Ó, para o pessoal do Insta que acho que travou. E colocou, encaixou o fio aqui, tá? Prendeu certinho, dá certo também. A Anne comentou que pode ser com faquinha também, mas eu aconselho aqui, ó. Fala aqui na frente. A Anne falou... A Anne falou que com a faquinha dá certo, mas o que eu aconselho pra você? Vamos supor que vocês vão ter uma rede com vários pendentes num fio só. A função desse alicate aqui é boa por a questão, ó, ele sangra o fio no meio, ó. E é muito mais fácil. Daí você só colocar uma perninha aqui e a outra perninha aqui, que já fica muito mais fácil. Depois você isola. Você imagina você ter que fazer com a faquinha, tipo assim, 100 metros, vamos supor que for um varal americano que você for fazer, tem que fazer 100 negocinhos, isso aqui é muito mais rápido, você viu que demorou um segundinho. Deixa eu mostrar outra opção para vocês aqui também, que é, vocês lembram dos postes de antigamente, quando a gente era criança, que era assim na iluminação pública, as redes de fazenda, era esse daqui, ó. O que a gente faz? Segura aqui, ó. Esse daqui a gente comprou, gente, de um... a gente comprou de um cara que vende coisas antigas aqui, mas vocês encontram em ferro velho, em lugares assim, ou antiquário, ou ferro velho, enfim, é comum até achar, apesar que hoje em dia virou meio que moda, então acho que é um pouco mais difícil. E olha aqui, gente, o tamanho do buraco, esse buraco aqui é do padrão antigo, aqueles soquetes de porcelana antigo, não sei se vocês vão lembrar. E o soquete nosso de hoje em dia, ele passa por dentro aqui, ó. Você não consegue utilizar. A gente está mostrando, não sei se você chegou a falar, uma segunda opção, né? Você já tem um soquete pronto, né? Então, não precisa usar só para aquela luminária. A gente, no caso, usa para essa, usa para aquela. Eu vou buscar mais uma que a gente inventou esses tempos atrás. E a gente usou também a mesma estrutura, o mesmo fio. O que a gente fez? Eu fui lá, pensei um pouquinho, encontrei uma arruela que não passe aqui e também não passe nessa parte do soquete. Daí a gente encaixa aqui, ó. Daí passa aqui. Deixa eu lá buscar, peraí, pra eu mostrar pra vocês. Aí, ó. A arruela não deixa passar por dentro. Daí você fica com essa luminária aqui, ó. Eu acho que deve ter um aí. A Anne foi pegar mais uma opção para vocês verem ali. Ó, esse daqui é um cesto, né? Esses tempos atrás a gente fez uma live com uma característica mais rústica e a gente usou ele como luminário. Então o Rafa passou o fio, você faz? Passou o fio por dentro e aí a gente também usou da mesma maneira a mesma instalação que já estava pronta para fazer uma outra opção de luminário. E tem as suas lá também, que acho que a gente usa mesmo, não é? Aquelas que você fez. As suas é porque ele que fez. Essa tá estourado esse cesto, tá, gente? Ó, ele tá rachando, mas assim, só pra vocês verem, ó. E aí a gente colocou a luz aqui, deu um efeito super bonito. E a gente trabalhou com flores aqui, ficou bem legal, tá bom? Ai, caramba. Pessoal do Insta, meu sobrinho tá me ligando. Então, gente, percebam que com uma ideia... Não voltou. Vídeo pausado. Não tá voltando. Pessoal do Insta, vocês estão conseguindo ver? Pra mim tá pausado. Deixa eu ver aqui. Não? Tá tudo bem? Não, mas ali não travou ainda, né?
saco, não acredito. Bom, gente, então percebam que com uma ideia, né, é possível a gente... Só se eu voltar. Eu vou fechar e vou salvar. Vou só salvar aqui, gente, e voltar lá no Insta. Porque travou lá. Bom, então percebam assim, deixa eu ver se o pessoal vai voltar. Percebam que com uma ideia, né, com uma coisa simples, às vezes a gente consegue criar várias outras coisas. E vão surgindo, essa ideia, por exemplo, do cesto, ela surgiu de uma live que a gente ia fazer, era uma live mais rústica. Eu falei, queria usar uma luminária diferente, por que não a gente colocar os cestos, né, como luminária? E aí a gente acabou colocando e ficou super legal, decorou com flores, ficou bem bonito e ficou diferente. Então a gente tem que estar sempre aberto, né, aí a coisas diferentes, a ideias, a sacadas que a gente tenha ao longo dos nossos processos criativos. Deixa eu responder aqui, Janaína, aproveitar que você entrou, a gente caiu o Insta, né? Essas cascas, elas são retiradas assim, ó, dessas torinhas, sabe, de madeira. Elas saem até com uma certa facilidade, ó, porque elas vão soltando com o tempo, né? Pode ver que aqui, ó, essa minha, inclusive, ela já saiu um pedaço, ó. Tá vendo? Então, elas são retiradas dessas torinhas, assim, que eles usam para produzir. O Rafa já tirou daqui, acho que na hora que eu mostrei, você não tava. Eles usam para produzir umas tábuas de madeira e não utilizam esse envolto eles utilizam para produzir esse daqui, né, o pessoal lá da Cocipa, e aí eles não usam essa lateral, porque eles querem que fique lisinho. Então, a gente tem por conta disso, mas é retirado das toras mesmo de madeira, tá bom? Vocês gostaram, gente? A gente vai vir com várias dicas, tá? Durante as lives de montagem, de mão na massa. Eu vou fazer uma exclusiva sobre acervo e daí eu vou dar ideias para vocês sobre como compor as coisas, né? O que é legal comprar para ter ali como possibilidade de utilizar em composições, enfim. Então, em todas as lives que for possível, né, que a gente conseguir trazer essa abordagem junto, a gente vai buscar trazer informações para vocês e botar a mão na massa mesmo, produzir algumas coisas aqui mais simples. E a gente vai ter em paralelo, tá, as nossas lives do Ateliando. O Ateliando eu vou fazer junto com o Riva, algumas delas. Inclusive a gente vai se organizar essa semana para já fazer algumas. Fiquem ligados que eu vou divulgar lá pelo Insta, em quais horários vai ser. Mas vão ser em horários diferentes, tá bom? Não vai ser nesse mesmo horário das 5. Às 5 horas a gente vai vir sempre com o Decora em Prosa, falando sobre temas importantes para a nossa empresa de decoração. Combinado? Gente, foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Vocês curtiram? Muitíssimo obrigada por todo mundo que esteve aqui. Eu queria pedir desculpas, porque sexta e sábado falei que eu estaria aqui sempre, né? Mas sexta e sábado, por motivo de um volume muito grande de coisas para fazer, eu acabei decidindo me organizar para voltar e poder fazer todos os dias constantemente, sem interrupções, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai ter sempre às 5 horas. E aí, até o começo de fevereiro, a gente vai fazer lives todos os dias, às 5 horas da tarde. E a gente vai ter essas outras lives aí no meio, que a gente vai ensinar vocês a produzir algumas coisas para o acervo de vocês. Vai dar alguns incentivos, né? Algumas inspirações aí para vocês também produzirem algumas peças. Ok? Tchau, pessoal. Gente, dá um tchau aí, Rafa. Obrigada, um beijo. Vou encerrar aqui, tá bom? Valeu, fiquem com Deus.